Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Caseiro. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação de Biologia em Ambientes Aquáticos Continentais. Estou começando hoje meu estágio de docência, então vou dar a aula de hoje e a seguinte para vocês. No que precisarem, podem me chamar que eu tiro as dúvidas. E acho que é isso. A aula de hoje é intitulada Adaptações a Ambientes Variáveis e vamos lá para o vídeo não ficar muito extenso. Só vou desligar a web para não ficar sobrepondo os slides. Então, o ambiente físico varia ao longo do espaço e do tempo. A variação temporal no ambiente descreve como as condições ambientais mudam com o tempo. Algumas sendo previsíveis, como a chegada do dia, da noite, as mudanças sazonais na temperatura e na precipitação, mas vão existir algumas mudanças que são imprevisíveis, como o tempo e o clima. O tempo ele se refere à variação na temperatura e na precipitação em períodos de horas ou dias. E o clima se refere a condições atmosféricas típicas que ocorrem ao longo de todo o ano. O clima, geralmente, num determinado local, é frio no inverno, mas quente e seco no verão. Apesar disso, o tempo, em qualquer dia em particular, ele não pode ser previsto com tanta antecedência. Ele pode variar em intervalos de algumas poucas horas ou em alguns dias ter algum deslocamento de massa de ar frio e quente para a região. E os organismos e populações que vivem nesses ambientes, eles acabam respondendo a essas variações, dependendo da severidade da mudança e com que frequência ela ocorre naquele ambiente. Entretanto, a severidade e a frequência dos eventos são medidas relativas, porque cada organismo vai responder e vai sentir aquela mudança de maneira diferente. E por outro lado, existe a variação espacial, que é a variação que ocorre no espaço, ou seja, no ambiente. E essa variação ambiental, ela ocorre de um local para o outro, como no clima, na topografia e no tipo de solo. Em menores escalas, essa variação ela ocorre, por exemplo, nas estruturas das plantas, nas atividades dos animais, na composição do solo, na atividade humana. Assim como na variação temporal, a escala de variação espacial acaba sendo particular para cada organismo, porque os organismos sentem também o ambiente de maneiras distintas. Uma folha, por exemplo, o lado inferior de uma folha pode ser muito mais importante do que o lado superior para um invertebrado herbívoro. Mas para um vertebrado herbívoro, o lado da folha não faz a menor diferença, entendeu? Então, a variação espacial vai depender também muito de cada organismo. Como eu tinha comentado, essas variações temporais e espaciais, elas interagem com os organismos do ambiente, mas através do que elas interagem? O ambiente, ele interage com o organismo através dos genes do organismo. Os genes, eles expressam características físicas e fisiológicas e comportamentais que vão interagir com esse ambiente. E essa interação ela induz a alterações que podem mudar tão rapidamente quanto o tempo de uma geração ou demorar mais e ser lento e atravessar diversas gerações. Quando um determinado fenótipo, ou seja, característica do organismo, apresenta maior aptidão em um ambiente, dizemos que eles têm uma compensação fenotípica, ou seja, aquela característica está dando uma vantagem para ele naquele ambiente. Mas quando a gente muda esse organismo de local, talvez ele não tenha a mesma aptidão. Então, a maioria das vezes, um organismo ele tem maior aptidão dentro de um ambiente por causa de uma característica. Então, isso é uma compensação fenotípica. Apesar disso, existem indivíduos com mutações no genótipo que fazem com que ele produza mais de um fenótipo, sendo essa característica chamada de plasticidade fenotípica. Essa característica acaba favorecendo esses organismos na seleção natural, porque ela faz com que ele consiga mudar os seus atributos e consiga manter, às vezes, alto desempenho mesmo quando o ambiente muda. Como dá para ver ali
no gráfico que eu botei, por exemplo, o fenótipo X, no gráfico A ali, o de cima, no fenótipo X, ele tem alta aptidão no ambiente X. E o fenótipo Y tem alta aptidão no ambiente Y. Agora vamos ver o gráfico B, que é o de baixo. Existe o genótipo X, que é não plástico, e o Y, que é não plástico. Tanto o X quanto o Y, eles apresentam um ambiente que eles têm alta aptidão, mas quando o ambiente é o outro, eles têm baixa aptidão. Agora, quando a gente vê o genótipo Z, que é plástico, ele consegue manter uma alta aptidão tanto no ambiente A quanto no ambiente B. Então, isso favorece ele em muito. E para que os organismos consigam alterar esse fenótipo de modo adaptativo, primeiro eles devem conseguir perceber as condições ambientais, que vão incluir odores, visões, sons, alterações na condição abiótica. Os fenótipos plásticos eles acabam respondendo o ambiente de maneira diferente, podendo ser respostas rápidas e reversíveis quando o ambiente muda rapidamente e o organismo consegue mudar e retornar à condição anterior, ou às vezes o ambiente muda por muito tempo, fazendo com que o organismo também mude e mesmo que o ambiente depois volte à condição anterior, o organismo não consegue mais voltar à condição anterior. Como, por exemplo, imagine num campo em que tem competição por luminosidade e existem várias plantas ali. A planta que conseguir crescer mais que as outras para obter essa luminosidade, ela vai permanecer naquele tamanho independente se depois acabar a competição. Então é uma condição que a planta muda, mas depois ela não tem capacidade para voltar à condição anterior. Ela permanece no tamanho que ela adquiriu no momento em que existia competição pelaquela luminosidade. Entre as mudanças no ambiente biótico, existem três tipos que são as mais bem estudadas, que envolvem ocorrências de inimigos, competidores e parceiros. Começando pelos inimigos. Como os inimigos, que incluem predadores, herbívoros, parasitas e patógenos, impõem um grande risco aos organismos que são parcial ou totalmente consumidos, espera-se que esses organismos desenvolvam defesas contra esses inimigos. Essas mudanças podem incluir melhoria na fuga, produção de espinhos ou tornar também a ingestão difícil. Os ciliados, esses dois que eu coloquei, um é presa e o outro é predador. O da esquerda é presa e o da direita predador. Quando a presa percebe que existe predador no ambiente, ele desenvolve estruturas que faz com que ele cresça em 60% do tamanho dele. E aí o predador, que é o da direita, ele não consegue ingerir os ciliados da esquerda. Quando ele percebe isso, ele consegue também crescer e fazer com que facilite novamente a ingestão. E aí ele se adapta à mudança daquela presa. Quando ele percebe que no ambiente já não existe mais presa do tamanho grande, ele consegue realizar diversas divisões celulares, fazendo com que ele volte ao tamanho anterior. Então, isso aí são duas plasticidades fenotípicas. Ele consegue crescer para não ser predado, e o outro consegue crescer para conseguir seguir predando, e ainda quando ele percebe que não existe mais necessidade daquele tamanho, ele consegue voltar à condição anterior, ou seja, é um fenótipo plástico, uma característica que consegue mudar de acordo com a condição biótica do ambiente. Outra mudança é na competição, onde a maioria dos organismos enfrenta o desafio de recursos escassos no ambiente, o que leva à competição. Sendo assim, eles desenvolvem diversas estratégias para se adaptar à alta e baixa competição. Essa planta da foto, o nome popular dela é Nomitox. E na natureza ela consegue crescer em agrupamentos muito esparsos e muito densos. A variação na densidade
de agrupamento, ela tem um efeito sobre essas plantas, porque quando não existe muita densidade e competição por luminosidade, ela permanece num tamanho. Quando começa a haver competição no ambiente, ela cresce e para conseguir obter essa luminosidade que está sob competição. Então, é uma plasticidade fenotípica, por quê? Porque em ambientes sem competição, que ela vê que não tem necessidade, ela não cresce. Mas no momento que ela percebe que está tendo competição, ela vai lá e se desenvolve e cresce para obter essa luminosidade. Outra mudança é por parceiros. Quando no ambiente os parceiros são raros, a reprodução pode acabar sendo um desafio. Você tem uns cachorros latindo aqui, não sei se está pegando no áudio, mas enfim. Alguns organismos se adaptaram e se tornaram hermafroditas. O problema da reprodução, da autofecundação por causa do hermafroditismo é que pode gerar depressão endogâmica. O que seria depressão endogâmica? É quando um animal já tem na genética alguma doença predisposta, algum defeito predisposto, e aí pode acontecer com que no autocruzamento essa doença se manifeste. Se aquele organismo já tem tendência a ter algum problema, essa tendência aumenta. Porque quando cruza com outro animal, pode ser que o outro animal não tenha essa tendência. Mas quando ele cruza com os próprios genes, aí essa doença tem mais chances de se manifestar no organismo. Alguns organismos, como esse caracol da foto, ele é comum em lagos. O nome científico dele é Phisa acuta. Ele é hermafrodita, mas ele só opta por fecundar os próprios ovos, né? Porque ele solta os ovos na água e depois ele fecunda. Ele só opta por essa opção quando não existem parceiros. Então, sempre que houver outros parceiros na água, ele vai optar pela reprodução com outro. A autofecundação só vai ocorrer quando não houver mesmo parceiro no ambiente. Além disso, as condições abióticas como temperatura, disponibilidade de água, salinidade e oxigênio também variam, e muitas espécies desenvolveram atributos fenotipicamente plásticos que possibilitam melhorar a aptidão. Outra mudança no ambiente é a temperatura. Os organismos desenvolvem uma diversidade de respostas plásticas à variação na temperatura. Muitos respondem às mudanças de temperatura, deslocando de hábitats com temperatura para hábitats com temperaturas mais favoráveis, né? Porém, existem alguns que vão ter um tempo de aclimatação para se adaptarem às mudanças de temperatura. Como esse peixe dourado que eu botei na foto, o nome científico dele é Carassius auratus, Carassius auratus, que se adapta em águas frias e quentes, mas ele leva um tempo com essa aclimatação. Em alguns estudos que colocaram ele em água fria, era 5 graus, e outros em água quente, de 25 graus. Quando eles estavam nos ambientes ali há um bom tempo, eles se deslocavam normalmente. Mas no momento que eles invertiam a condição, ou seja, o peixe da água quente ia para fria e o da fria ia para quente, ambos reduziam em muito a velocidade de nado e ficavam nadando por um tempo pequeno por algum tempo, até se aclimatarem novamente e voltarem a nadar na velocidade anterior, ou seja, uma resposta plástica para a temperatura. A água, ou seja, a disponibilidade de água no ambiente também é uma mudança que pode ocorrer. Quando existe escassez de água, a maioria dos animais pode se movimentar entre os diferentes microhabitats. Mas existem alguns que não conseguem, por exemplo, as plantas. Como é que elas vão levantar e sair caminhando atrás de água? Não tem como. Por isso, existem diversas adaptações fenotipicamente plásticas que elas desenvolveram para lidar com essa variabilidade de água no ambiente. Por exemplo, as plantas que vivem em dunas costeiras, essas que tem no gráfico ali, elas
tem dificuldade porque a água que chega ali na duna, ela é rapidamente drenada pela areia, porque a areia é muito seca, né? Então, o que eles perceberam foi que em momentos com muita água, ou seja, com abundância de água, que é a barra em azul, elas tinham menor proporção entre raiz e broto. Por quê? Porque tinha disponibilidade de água naquele ambiente. Mas em momentos em que a água era escassa, ou seja, na barra rosa ali, que está representada, elas tinham uma maior razão entre raiz e broto. Por quê? Porque na falta de água, ela tinha uma alocação de energia direcionada para a raiz. Porque o que ela estava precisando no momento era encontrar água. Então a raiz é o meio que ela tem de se estender e chegar mais longe no solo em busca de água. Mas no momento que não existe a necessidade dessa busca, ela aloca energia para o crescimento de brotos. Então é uma adaptação fenotípica também à resposta à disponibilidade de água no ambiente. Outra característica também do ambiente pode ser a mudança na salinidade. Alguns organismos que vivem em ambientes aquáticos, eles são caracterizados por concentrações de solutos que flutuam amplamente ao longo de curtos períodos. E para sobreviver, esses organismos devem apresentar a capacidade de realizar rápidos ajustes fisiológicos. Esse animalzinho da foto é um copépode e ele vive nas zonas rochosas, nas poças de águas que se criam ali. Essas poças, elas recebem diretamente água marinha, porque a água sobe, desce, bate nas rochas e vai entrando água marinha ali para dentro. Só que conforme a água vai evaporando, essa concentração salina na poça começa a aumentar. E para que esse animal consiga manter o equilíbrio osmótico com o ambiente, eu acho que vocês viram isso de equilíbrio osmótico nas 2 aulas atrás, 3 aulas atrás talvez. Para ele conseguir manter esse equilíbrio osmótico, ele sintetiza aminoácidos para conseguir entrar em equilíbrio. Quando começa a chover ou a concentração no ambiente diminui, ele degrada esses aminoácidos novamente. Então é uma resposta fisiológica do organismo, mas é uma resposta plástica também, porque de acordo com os sinais que o ambiente dá para ele, ele vai sintetizar aminoácido ou ele vai degradar esses aminoácidos conforme necessidade. E a última que eu vou comentar é em relação ao oxigênio, que à medida que se sobe acima do nível do mar, a pressão atmosférica acaba caindo, o que reduz a quantidade de oxigênio disponível. Quem é que tem capacidade de se adaptar a essas mudanças? Por exemplo, os montanhistas, ou seja, os seres humanos, né? Que enfrentam grandes morros como o Everest, eles acabam se aclimatando a essas mudanças na concentração de oxigênio. Geralmente eles acampam ao longo da escalada para conseguir dar tempo para o corpo se adaptar. Mudanças iniciais incluem a respiração mais rápida, o aumento na frequência cardíaca. Só que após 1 ou 2 semanas nessas condições, existem outras mudanças que melhoram a capacidade do corpo de transportar o oxigênio, que incluem aumento no número de hemácias e hemoglobina, que são quem carregam os oxigênios no sangue. E essas mudanças, elas não ocorrem até o topo. Chega um momento que o corpo chega no limite. Então, até um certo ponto, o corpo se adapta, depois não. Mas, ao voltar para o solo e descer, o organismo, com o tempo, começa a retomar as condições anteriores. Então, é um fenótipo plástico também, que é a resposta fisiológica do corpo à concentração de oxigênio no ar. Apesar disso, de todas as adaptações, algumas partes do mundo apresentam extremos de temperatura, seca, escuridão e outras condições adversas tão severas que os indivíduos não conseguem mudar para se adaptar o suficiente e manter as atividades normais. Ou as alterações não valeriam o custo para se adaptar naquele ambiente. Então, alguns organismos eles recorrem
algumas estratégias que são respostas fenotipicamente plásticas também, que incluem a migração, o armazenamento e a dormência. Vou começar pela migração. A migração é o deslocamento dos animais de uma região para outra. Nesse caso, o fenótipo é o comportamento de vida em um local em particular. E a plasticidade é o ato de migração, que possibilita que o animal expresse o fenótipo de viver em mais de um ambiente. Como exemplo de migração, a gente tem os gnus, por exemplo, que vivem na África, e eles migram longas distâncias buscando padrões geográficos de precipitação atmosférica sazonais e de vegetação fresca, ou seja, eles migram para zonas com precipitação e atrás de alimento, e isso é uma característica fenotipicamente plástica. Outra característica é o armazenamento, ou seja, quando as variações ambientais mudam o suprimento de alimento desde banquetes até inanição, e a migração não é uma possibilidade, o armazenamento de recursos pode ser uma estratégia adaptativa. Como exemplo, em habitats que queimam, por exemplo. Tem histórico de grandes queimadas, por exemplo, como na Califórnia. Existem algumas plantas que elas conseguem armazenar nutrientes na coroa da raiz, como essa que eu botei na foto. Essa coroa geralmente sobrevive às queimadas, e depois que elas acabam e passam, a coroa induz o crescimento de novos brotos, fazendo com que o organismo sobreviva àquele período de queimada e tenha nutrientes para se manter. Outra estratégia é a dormência, porque existem muitos ambientes que se tornam tão frios ou secos ou esgotados em nutrientes que os organismos não conseguem manter o funcionamento. E algumas espécies que não migram acabam desenvolvendo uma estratégia de dormência, uma condição na qual reduzem drasticamente seus processos metabólicos. Por exemplo, as árvores, algumas árvores do Ártico e de zonas temperadas, e até nas zonas tropicais existem umas, mas as condições são diferentes. Por exemplo, na zona ártica, as árvores elas perdem as folhas nas épocas frias do ano porque o solo fica muito gelado. Então, a água congela e a árvore não consegue absorver aquela água direito. Então, ela perde as folhas porque é através das folhas que ela transpira. E perdendo as folhas, ela reduz a transpiração, perdendo menos água, já que ela não consegue absorver, ela faz isso para reduzir a perca para o ambiente. E a mesma coisa nas zonas tropicais. Em zonas de muita seca, as folhas também perdem as folhas, que é porque, como o solo está muito seco e não tem de onde ela tirar muita água, ela perde as folhas para reduzir a transpiração e assim reduz a troca entre o ambiente. Muitos outros organismos fazem isso, insetos, aves, mamíferos, enfim. Vários organismos adotam estratégias diferentes de dormência, mas no final das contas, seja qual for o mecanismo pelo que ela ocorre, a dormência tem como função reduzir a troca entre o organismo e seu meio ambiente, possibilitando que o animal e as plantas sobrevivam a essas condições adversas. Então, para a aula de hoje era isso. Obrigado pela atenção para quem viu até aqui, que espero que seja todos, mas não sei. E eu vou deixar uns exercícios no AVA, vou deixar o capítulo do livro também referente a essa aula lá, que tem tudo. E acho que é isso. Até a próxima aula. No que precisarem, não entenderem, podem chamar. E até!